Olá, boa noite. Está no ar mais uma edição do RB Especial, que vai conversar hoje com um especialista em crime cibernético. Domingo Montanaro detém um histórico de sucesso em mitigação e risco cibernético e combate aos crimes informáticos desde 1999. Montou células de perícia, investigação e inteligência em instituições financeiras e órgãos governamentais, bem como treinou forças policiais e militares em diversos países, como Brasil, Estados Unidos, Colômbia, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, ao longo de sua carreira. Atuou para um grande banco brasileiro na investigação e assistência técnica pericial da primeira sentença de prisão por crime na internet no Brasil, em 2004. Desde então, liderou investigações que acarretaram em mais de 200 prisões por esse tipo de delito, apresentando-se constantemente com êxito em suas atuações perante a justiça. Pioneiro em inteligência cibernética no território brasileiro, em 2013, inovou, construindo em sua startup plataforma de coleta e análise de ameaças, que em 2017 recebeu o selo TED, da Empresa Estratégica de Defesa, do Ministério da Defesa do Brasil. Nos últimos 18 anos, proferiu mais de uma centena de palestras em 16 países sobre suas pesquisas e atuações vitoriosas em casos complexos, inclusive em colaboração com policiais especializados. Atua como professor convidado sobre segurança da informação e perícia técnica em delitos praticados por meios eletrônicos nos cursos de pós-graduação de várias universidades brasileiras, tais como FGV, Mackenzie, USP, INSPER, Escola Paulista de Direito e Escola Paulista da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele está aqui conosco nesta edição do RB Especial. Boa noite, professor. Boa noite, irmão. Uma grande honra estar por aqui. Muito obrigado pela sua vinda aqui. É um prazer. Vamos conversar sobre o crime cibernético, mas vamos começar do zero. Pois não. O que é exatamente crime cibernético? Como a gente já conhece, é o crime que no fim do dia acaba sendo utilizado um meio digital para cometer aquilo. E aí existem duas definições clássicas para isso, né? Que é da própria Interpol, que tem aqueles crimes que são os crimes que já existiam antes dos meios digitais, só que os meios digitais acabam turbinando esses crimes. Antigamente era o crime de ouvir a conversa dos outros. Por exemplo, né? Ou, por exemplo, a extorsão. A extorsão sempre existiu. No entanto, hoje ela é praticada muito primariamente por meios digitais, porque se consegue acesso a alguma coisa comprometedora daquela pessoa, e aí se exige o pagamento de um resgate, de alguma coisa desse tipo, justamente para... ou seja, existe um extorsionista do outro lado, existe um ator, um adversário do outro lado, ele está utilizando a internet para fazer isso. Essa é a primeira categoria. E a segunda, né, tal qual define a Interpol, são aqueles crimes cibernéticos mais puros, ou seja, eles só existem porque existe um sistema que está digitalmente conectado. Então, justamente por conta daquela conexão e aquela disponibilidade daquela informação no meio digital, ocorre aquele crime. Tal qual, por exemplo, a intrusão a um sistema de informática, a intrusão a um website, o hackeamento de um aplicativo e etc. Essa seria a segunda. Isso aí a coisa é bem mais sofisticada. Mas nós tivemos, por exemplo, uma semana complicada aqui no Brasil, não é? Até o presidente da República, houve vazamentos aí importantes na área política. Agora, o pessoal fala do vazamento, mostra o que falou, o que não falou, mas por trás disso tem um criminoso. Perfeito. Ou não tem? Perfeito. Acho que tem um adversário do outro lado. Que ninguém se lembra disso? Ninguém comenta? Aconteceram vários crimes essa semana no Brasil. O tempo todo. Então, justamente, vazamento é a nova forma de fazer política, né? Então, é impressionante. Justamente por conta de que existe o adversário do outro lado, ele está utilizando um meio informático para isso, um computador, um telefone, um smartphone, etc. Fica tão importante a gente saber a autenticidade desse material todo, que é apresentado em todos esses meios, na internet, na imprensa e etc. Pessoal, todo mundo fica ligado na mensagem, mas ninguém está realmente interessado se aquilo é autêntico. Será que aquilo é original mesmo? Será que aquilo realmente aconteceu? Em 2019, existe muita tecnologia para que essas conversas, por exemplo, não fossem simplesmente falsas. Você pode estar conversando com uma pessoa achando que é essa pessoa e não é.
Exato. Pode ser criado em computador, a voz de uma pessoa? Perfeito, né? Um dos fenômenos que foi amplamente divulgado após, inclusive, vários vídeos que foram soltados na internet e tal, é um fenômeno, né, dos famosos deepfakes, né? Ou seja, conseguiram, um dos primeiros vídeos foi até o do presidente dos Estados Unidos da época, o Obama, né? Colocaram um vídeo na internet mostrando como funciona essa tecnologia dos deepfakes, num vídeo onde ele articulava a voz que saía ali, que as pessoas ouviam, não era aquilo que ele tinha falado no vídeo original. No entanto, era perfeitamente crível. Ou seja, pegaram o vídeo original, modificaram, por isso deepfake, acabaram modificando alguma coisa que no começo estava em tese autêntica, original, colocaram um discurso que não era o original naquele vídeo. E aí, quando soltaram esse vídeo e mostraram o poder dessa tecnologia, todo mundo ficou assustado e começaram a se lembrar a importância de validar a autenticidade desse material que está sendo utilizado o tempo todo. Mas essa autenticidade pode ser aferida? Se Pode. é tão difícil assim? Esse é o propósito, inclusive, de qualquer perícia, né? Então, veja, num trâmite judicial, por exemplo, quando as partes apresentam algum tipo de evidência e existe qualquer tipo de dúvida com relação à autenticidade, o juiz determina que um perito faça a avaliação, exames técnicos científicos naquele objeto para dizer se aquilo é autêntico, para responder alguns quesitos com relação a quando teriam acontecido aquelas conversas, por exemplo, em que lugar do mundo aquelas conversas teriam acontecido. Se elas aconteceram ou não, conversa de voz, né? Gravação de voz. Mesma coisa para texto, né? Veja, por exemplo, as mensagens sendo veiculadas como a dos procuradores que teriam conversado. Do caso do Intercept. Do caso do Intercept, por exemplo. Esse chamado é outro Vaza Jato. Né? Exatamente. Então, esse é outro exemplo. Seja conversa via voz, seja um vídeo, seja conversa via texto, que é o histórico de mensagens de um comunicador instantâneo. No caso da Intercept é o Telegram, mas isso pode vazar mensagem do WhatsApp, de outras plataformas também, como sempre vazaram e-mails, né? O ponto é, seja escrito, seja áudio, seja vídeo, multimídia, tudo isso você precisa realmente, antes de tomar aquilo com uma certeza universal e absoluta, por isso a importância da perícia técnica nesse material. O caso Intercept, não é? Aproveitado, divulgado pelo Brasil todo como sendo as conversas dos procuradores da Lava Jato e divulgados pelo site de notícias do jornalista americano Glenn Greenwald. Ele foi com um sistema parecido com o WhatsApp, que é o Telegram. O Telegram. Isso. O Telegram, a princípio, foi vendido como uma coisa bem segura, digamos, não é? Lembrando que essa expressão do foi vendido é muito interessante nesse sentido, porque as pessoas não pagaram para baixar o Telegram, né? Então, as pessoas baixaram o aplicativo e sentem Nesse caso, os procuradores. Vamos falar desse exemplo concreto. Perfeito. Tal qual todos nós baixamos, muito provavelmente, o procurador foi lá na loja de aplicativos e instalou no seu smartphone, após de baixar aquele aplicativo, o Telegram. A partir daquele momento, ele usa um primeiro fator de autenticação, ou seja, o número de telefone dele. O Telegram mandou uma mensagem com um código para autenticar se aquele telefone efetivamente era da pessoa que estava dizendo que aquele telefone era dela. E aí, naquele momento, ocorre o login, ou seja, você entra no Telegram e começa a mandar mensagem para quem você quiser, ler mensagem, etc. Funciona como o WhatsApp. Perfeito. E aí o que aconteceu no caso dos procuradores, ao que tudo indica, é que uma entidade, ou seja, aqueles rapazes que teriam sido pegos pela Polícia Federal, né, que estão presos, né, teriam utilizado uma forma de ataque de tentar se passar para o Telegram, e conseguiram, né, com esse número de telefone dos procuradores e de todas as pessoas que tiveram seus... Eles se passavam por eles para poderem ter acesso às conversas, e nesse diálogos. caso específico, esses diálogos ficaram armazenados nos servidores do próprio Telegram. No caso do WhatsApp, essas conversas não ficam por padrão armazenadas lá de modo que a gente consiga ir lá acessar. Elas ficam ou no nosso telefone ou no próprio backup da plataforma, que pode ficar na nuvem, né? E a gente pode entrar nessas nuances todas. Mas no caso do Telegram, essas conversas ficavam armazenadas lá no servidor e tudo que esse rapaz precisou fazer é aplicar uma técnica para poder entrar na caixa postal e aí, como funciona o ataque deles, né? Sabe aquele procedimento esqueci minha senha que muitas plataformas online, aplicativos disponibilizam? Eles fizeram isso muito provavelmente
E aí o Telegram manda uma mensagem de texto, só que eles não tinham acesso ao telefone dessas vítimas, e aí eles pediram para, ao invés de mandar a mensagem de texto, também, aliás, além de mandar a mensagem de texto, fazer uma ligação com essa mensagem. Que é um recurso, inclusive, para pessoas que, enfim, que são cegas, não podem ler a mensagem, mas que podem ouvir o código, muito provavelmente para colocar ali no teclado e etc. Quer dizer que as mensagens foram solicitadas ao Telegram e o próprio Telegram mandou esses diálogos, essas mensagens. Não, o que o Telegram mandou é o código de autenticação. E aí ele entra na conta daquela vítima. Então, e está tudo lá? Porque essas mensagens, infelizmente, ficaram gravadas no servidor do Telegram. A plataforma funciona dessa forma, diferentemente a outras plataformas. E uma forma de validar essas mensagens. Eu queria chegar a um ponto em que o senhor pode, como perito em comunicação, validar essas mensagens? Sim, isso seria perfeitamente viável, sempre e quando quem foi lá no servidor do Telegram pegar essas mensagens, no caso aqueles rapazes que foram presos, né? Eles tivessem preservado esse momento de entrar lá e baixar isso, e aí no momento que você coleta esse conteúdo do servidor do Telegram, o próximo passo para a gente poder verificar a autenticidade seria a preservação dessas evidências digitais. Ou seja, qualquer tipo de evidência digital, leia-se, nesse caso especificamente, essas conversas vieram no formato digital. Óbvio que hoje a gente tem o formato documental delas, nos jornais, nas revistas e etc., mas elas nascem no formato digital, porque lá no servidor do Telegram, no fim do dia, são zeros e uns, percebe? Por isso que é evidência digital. Esses diálogos, quando foram baixados para o computador do hacker, a partir daquele momento, eles poderiam ter sido alterados pelo próprio agente que fez a coleta, no caso o hacker, ou depois os repórteres... Então, depois de chegar da mensagem, do hacker ter acesso a essa mensagem, ele pode editá-las, ele pode modificá-las. Todos nós, né? Todos os agentes que tiveram acesso a essas evidências. Bom, eu acho isso extremamente importante. Quer dizer que os diálogos publicados, no caso do jornal, o Folha de São Paulo, e também no caso do Intercept, né? do site de notícias do jornalista americano, esses diálogos podem não ser os mesmos diálogos trocados entre os procuradores. Vamos falar mais sobre isso, com mais detalhes daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Nós vamos fazer um intervalo e vamos voltar a conversar aqui com o Domingo Montanaro a respeito de crime cibernético e mais especificamente sobre essa questão aí do site Intercept e dos hackers que entraram nas conversas dos procuradores da Operação Lava Jato. Fiquem conosco, daqui a pouquinho nós estaremos de volta.